Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Amém? Hoje nós vamos ler o segundo capítulo do livro de Êxodo e eu quero que a gente possa nesse livro aprender muitas coisas com o Senhor. Então, se é o seu primeiro dia aqui no canal, veja o vídeo anterior do livro de Êxodo. E também, se você puder, veja todos os vídeos de Gênesis, que lá também nós podemos aprender muitas coisas até chegarmos aqui. Então, se também não é o seu primeiro dia no canal, mas você não tem visto todos os vídeos, volte no canal e veja, tá bom? Esse livro já foi lido um capítulo, então é a oportunidade de você dar um start para se familiarizar com a palavra do Senhor. Tenha compromisso de todos os dias ler, de todos os dias meditar em pelo menos um capítulo da palavra de Deus. Hoje eu vou começar mais um dia com uma oração para que o Espírito Santo toque em você, toque em mim e possamos aprender algo novo com esse capítulo. Amém? Então vamos lá. Pai, hoje aqui eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. E hoje aqui, Senhor, eu peço que o Senhor nos mostre algo novo, Pai, nesse capítulo que iremos ler, pois nós queremos aprender com o Senhor, Espírito Santo. Nós queremos que o Senhor nos mostre algo que nos dê ânimo, algo que nos dê esperança, algo, Senhor, que nos leve sempre a buscar algo novo no Senhor. Então, Pai, hoje nessa noite, em nome de Jesus, eu peço, toque em nosso coração, para que possamos ouvir, para que possamos ser tocados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui, e hoje nós vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 2, na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, vamos para a leitura. Diz assim: Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos, de papiro, e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Versículo 5. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Versículo 10. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo
e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e não avistou ninguém por perto. Matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. Versículo 15. E de fato o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então, alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para seu pai, Reuel, ele lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores. Depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. Versículo 20. E onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz um menino a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: sou forasteiro em terra alheia. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 25. Olhou para os israelitas e percebeu sua necessidade. Amém? Então esse foi o Êxodo, capítulo 2. E agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse texto. Sabe, o que você pôde absorver, qual foi o aprendizado que esse texto causou em você. E caso você não tenha conseguido ainda tirar nenhum ponto, não conseguiu tirar nada, absorver nada desse texto, eu vou deixar alguns pontos aqui e eu quero o seu feedback sobre eles. Se fizeram sentido ou não para você. Se você consegue agora ler esse texto novamente, Êxodo capítulo 2, e conseguir enxergar esses pontos que eu vou deixar. Então, deixe o seu feedback aqui, é importante, é gratificante ver os seus comentários aqui nos vídeos. Então, continue, que vamos juntos nos familiarizar mais a cada dia com a palavra do Senhor, que é o nosso objetivo. Primeiro ponto que eu marquei aqui: estratégias muitas vezes são protetivas. Nós vemos aqui que a mãe de Moisés, ela não tinha muitas opções. Sabe, ela já havia conseguido esconder o bebê por 3 meses. E nós vimos que havia uma lei que o faraó havia determinado, que todos os bebês deveriam ser jogados no rio Nilo e mortos. Sabe, ele não conseguiu parar o nascimento dos bebês com
as parteiras e agora havia um novo decreto que todos os bebês nascidos do sexo masculino deveriam ser jogados no rio Nilo. Então, a mãe de Moisés, ela tem um método protetivo para salvar a vida do seu filho. Sabe? O Senhor deu uma estratégia para ela. Então ela prepara um cesto e ela sabia que a única chance que o seu filho poderia ter era ser criado pela filha do faraó. Então ela monta uma estratégia para que o seu filho fosse criado pela filha do faraó. Sabe? E a gente vê aqui que ela deixa ali sua filha olhando. E a sua filha que oferece para que a sua mãe amamentasse o próprio filho. E deu certo a estratégia. A estratégia funcionou. Então nós devemos sim ter estratégias, mas essas estratégias precisam vir do Senhor para que elas funcionem, para que elas deem certo. E aqui nós vimos que foi uma estratégia que deu certo, que foi positivo o pensamento da mãe de Moisés. Amém? E o outro que eu marquei aqui também é que Moisés ele tenta proteger o seu povo com as suas forças, sabe? Ele tenta proteger o seu povo com a sua força. Quando ele vê ali um egípcio espancando um israelita, ele sentiu dor, sabe? Ele se sentiu também sendo espancado por aquele egípcio. E ele vai lá, mata aquele homem e esconde. Ele estava usando a sua força para proteger os seus, sabe? Então pense aí, quantas vezes você usou a sua força para proteger os seus e não deu certo, sabe? Porque nós vimos que depois houve uma rebelião entre os próprios seus, sabe? Os próprios israelitas estavam ali brigando um contra o outro. E Moisés vai ali tentar intervir e é jogado na cara dele, sabe? Quem havia o escolhido como juiz, como príncipe sobre eles. Então, Moisés tentou protegê-los com a sua força e não deu certo. E agora ele precisa fugir, porque por causa de ter usado as suas forças, ele estava agora em perigo. E quando ele chega em Midian, mais uma vez, ele usou a força dele sim, mas agora deu certo. Agora deu certo e agora ele estava no caminho do treinamento, porque ele se tornaria um pastor. Mas agora o treinamento dele começaria com ovelhas, com as ovelhas de Reuel, que é o seu sogro. Amém? E esse treinamento é o que realmente vai forjar o caráter de Moisés. É o que vai realmente tornar Moisés um pastor, alguém que cuida, alguém que protege suas ovelhas. Amém? E por último, é que o Senhor, ele ouve o clamor do seu povo e lembra-se de uma aliança, sabe? Que ele tinha com Abraão, Isaac e Jacó. Então, o Senhor, ele também ouve o nosso clamor. E todas as vezes que ele ouve o nosso clamor, ele se lembra que ele tem uma aliança. Sabe? E essa aliança que nós temos com Deus, ela foi estabelecida no sangue de Jesus. Foi o sangue dele que foi derramado para que tivéssemos uma nova aliança. Então, da mesma maneira que o Senhor ouviu o clamor do povo hebreu, ouviu o clamor dos israelitas ali, que não aguentavam mais sofrer, na mão dos egípcios, e o Senhor ouviu porque havia uma aliança estabelecida. O Senhor também ouve o nosso clamor. O Senhor também compreende o nosso sofrimento. E não porque nós merecemos, não porque nós somos bonzinhos, não. Ele ouve o nosso clamor, ele ouve o nosso gemido, porque também há uma aliança estabelecida que foi no sangue de Jesus. Então, o Senhor, ele ouve o teu clamor. O Senhor, ele ouve o meu clamor. Então, apenas confie que ele é quem está trilhando, ele é quem está direcionando a sua e a minha história. Então foram esses 3 pontos aqui que eu marquei e deixe o seu feedback se fez sentido ou não para você. Se você consegue enxergar esses pontos ou não no texto, lendo novamente agora. Então fica com Deus, que o Senhor te abençoe e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia
Hoje, não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe. Ah, esqueci. Já estava esquecendo. Se você chegou até o final desse vídeo e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a atingir mais pessoas com a sua inscrição. Dê um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum de nossos vídeos. E compartilhe com alguém. Se você quer que alguém se familiarize também com a palavra de Deus, compartilhe. Então, esse foi o vídeo de hoje. Nos encontramos na próxima. Fica com Deus e que o Senhor te abençoe grandemente.